Alguns voos chegam ao destino, outros simplesmente desexercem. História de um controlador de tráfego aéreo, sabe? Alguém que se deparou com o impossível durante um turno que tinha tudo para ser completamente normal. E a gente já começa com essa afirmação, que é de cair o queixo. O que pesa aqui é que isso vem de uma pessoa cuja profissão inteira se baseia em dados, em precisão, em seguir procedimentos rigorosos. É isso que já estabelece o tamanho do mistério e o que está em jogo desde o início. E olha, não estamos falando aqui de um ponto piscando no radar. Estamos falando de 237 vidas. Esse número ancora a história numa tragédia humana, sabe, de proporções gigantescas. O cenário para tudo isso acontecer é um dia perfeitamente comum. O nosso narrador, um controlador super experiente, começa ao turno dele às 2 da tarde. Céu limpo, tráfego aéreo tranquilo, e é justamente essa normalidade toda que faz o que vem a seguir ser tão perturbador. Ok, vamos olhar essa sequência bem de perto. Às 2h37 da tarde, um ponto aparece no radar. Um ponto que não deveria estar ali. É estático, não se move. O controle de defesa aérea confirma que está vendo o objeto, mas a ordem é clara. Continuem as operações normais. Basicamente, ignorem. E aí vem um momento crucial. Às 2h52, o voo 3217, que ia para Manaus, se alinha com esse ponto, se funde com ele e, puff, some. Simplesmente desaparece. Dá para imaginar o que foi isso na sala de controle? Antes de qualquer alarme, de qualquer protocolo de emergência, veio um instante de puro terror, de incredulidade. O avião não caiu, não desceu, ele só deixou de existir na tela. E no rádio, silêncio total. E não demora muito, sabe? Coisa de 1 hora depois do incidente, a engrenagem do encobrimento já começa a girar. Aquilo que os controladores viram com os próprios olhos começa a ser sistematicamente apagado da realidade. O que vocês viram hoje não aconteceu. Essa frase, dita por um homem de terno escuro que ninguém sabia quem era, marca o início de tudo. E não foi uma sugestão, não. Foi uma ordem. A realidade estava sendo reescrita ali, na frente deles. E é aqui que a gente vê as duas versões da história, lado a lado. De um lado, o que foi testemunhado. Uma anomalia estranha, um desaparecimento instantâneo, silêncio total. Do outro, a história que foi criada para o público. Uma falha técnica, um piloto herói que tentou um pouso forçado, destroços. Uma narrativa trágica, claro, mas compreensível. E o ponto mais grave, os registros do radar e as gravações de áudio, tudo foi alterado para sustentar essa mentira. Mas o nosso narrador, ele não consegue engolir essa história. Ele não consegue viver com essa mentira. Então, ele começa uma investigação por conta própria, bem discreta, e descobre uma coisa fundamental. Ele não está sozinho. Outras pessoas também viram o impossível e também foram silenciadas. E o grupo que se forma, olha, é fascinante. Cada pessoa ali traz uma peça essencial desse quebra-cabeça. Tem o nosso narrador, claro, o Sérgio, que é um ex-piloto da FAB, a Ana, outra controladora que viu algo idêntico acontecer, e até o Rivera, um agente de inteligência aposentado que meio que confirma a existência de um programa secreto chamado Protocolo Vigia. E aí, quando eles cruzam todas as informações que têm, eles descobrem o padrão, a virada de chave da história toda. Os aparecimentos não são aleatórios. Eles seguem um ciclo previsível de exatos 41 dias. Isso muda tudo. Deixa de ser um acidente bizarro e passa a ser algo com hora marcada, com um propósito. Com essa informação na mão, o plano agora é outro. O grupo decide arriscar tudo. Eles organizam uma expedição para a Amazônia, que é uma das zonas de alta atividade, para tentar documentar o próximo evento. O que eles não sabem é que já estão sendo observados. O plano inicial dá errado, eles sofrem ameaças, mas aí uma mensagem misteriosa que parecia ser da Helena atrai o narrador e o Sérgio para uma clareira. E lá, eles veem o inacreditável. Uma esfera laranja, completamente silenciosa, desce do céu. A Helena é erguida do chão, levitando em direção a essa esfera, e é simplesmente absorvida por ela. Eles viram tudo, mas, como num pesadelo, todos os equipamentos de gravação pifaram no exato momento. De novo, eles ficaram sem nenhuma prova concreta. A história podia acabar aí, né? Mas o narrador e o Sérgio, mesmo abalados, decidem observar o próximo evento do ciclo. E o que eles testemunham dessa vez não é um rapto, não é um ataque. O Sérgio usa um termo para descrever: uma recepção. E essa única palavra redefine absolutamente tudo. O que eles conseguem gravar é
impensável. Uma operação militar completa, montada no meio da selva. 3 esferas de luz descem, elas se fundem numa só, gigante. E de dentro saem dezenas de pessoas, que são recebidas por equipes médicas, talvez as pessoas do voo 3217. E aí vem a parte mais chocante. Um pequeno grupo de autoridades, de humanos, entra voluntariamente na esfera. Isso não é um confronto, é uma troca. Claro, com uma prova dessas em mãos, eles são imediatamente interceptados. Mas não por gente qualquer, por uma agência oficial. Eles são levados até um diretor que finalmente vai colocar todas as cartas na mesa. E aqui está o dilema central da história toda, apresentado por esse diretor Oliveira. O argumento dele é que o segredo não existe por maldade, mas sim pela crença de que a verdade causaria um pânico global que ninguém conseguiria controlar. A pergunta que ele faz é a chave de tudo. Então, o que ele conta é o seguinte: essa relação com essas entidades ela existe há décadas. As pessoas do voo e de outros incidentes fazem parte de uma espécie de troca para estudo. Ele garante que a maioria é devolvida, com a memória apagada para a própria proteção delas. Mas ele admite que a relação não é totalmente pacífica e que o sigilo é um mal necessário para manter a estabilidade do mundo. E depois de ouvir tudo isso, o narrador e o Sérgio recebem uma escolha que vai definir o resto da vida deles. Esquecer tudo, com a ajuda da tecnologia que eles têm lá, e voltar para uma vida de ignorância, ou cruzar a linha de vez, ir para o outro lado da cortina e se tornar parte do programa que gerencia esse segredo monumental. E a história termina deixando essa pergunta no ar. Se tudo isso fosse verdade, o sigilo seria justificado? O que causaria mais dano? A verdade, por mais aterrorizante que seja, ou a mentira que supostamente nos protege? Alguns segredos podem existir para nos manter seguros. Mas será que este é um... Alguns voos chegam ao destino. Outros simplesmente desexercem. É uma frase forte, né? Porque, poxa, tudo que a gente ouve a vida inteira é insista, não desista, tente mais uma vez. Mas e se a verdadeira solução for justamente o contrário? E se for simplesmente parar? Pois é, e essa é a história de Adrian Morales. Um cara que, olha, no pior momento da vida dele, recebeu essa mensagem que parecia impossível e, contra toda a lógica, decidiu dar uma chance e ouvir. Mas para a gente entender essa virada de chave, a gente precisa primeiro sentir o que ele sentiu, entender a dor. E olha, os números por trás do colapso do Adrian, eles falam por si só. Primeiro, a idade, 57 anos. Pensa bem, uma idade em que a maioria das pessoas já está planejando a aposentadoria, certo? Ele não. Ele estava encarando um recomeço do absoluto zero. E não é que ele era um novato, foram 32 anos. 32 anos de lealdade a um único emprego no armazém, acordando todo santo dia às 4h30 da manhã. Uma vida inteira de dedicação. Aí, quando esse emprego sumiu, ele fez o que qualquer um de nós faria, certo? Foi atrás de outro, mandou currículo. 47 vezes. E 47 vezes a resposta foi nada. Silêncio total. E para fechar a conta, esse é um número que dói. $342 no banco. Só isso. Com o aluguel atrasado, a insulina da esposa quase no fim, era isso que separava a família dele do desastre completo. E foi ali, no silêncio de uma cozinha, 2 da manhã, que ele desabou. Sabe, não era só um pedido de ajuda. Era o som de uma alma se partindo, um desespero tão grande que ele só implorava por uma direção, qualquer uma que fosse. E acredite, uma resposta veio. Só que não do jeito que ninguém poderia esperar. De repente, o ar na cozinha ficou pesado, diferente. Adrian percebeu que não estava mais sozinho. O que esse visitante revelou foi uma mentira fundamental. Uma mentira que a gente ouve a vida toda. De um lado tem o caminho que o sistema ensina. Corra atrás de emprego, implore para te darem valor, brigue por migalhas, basicamente acredite que é um chefe que decide o quanto você vale. Mas do outro lado tem a verdade do universo, como ele disse, e ela é bem diferente. Crie o seu próprio valor. Pare de correr atrás. E aí os recursos começam a vir até você, porque o seu valor já existe, já está aí dentro. E então veio a ordem, a instrução central, que era ao mesmo tempo simples e apavorante. Era só isso. Pare. Pare de procurar emprego. Pare de fazer a única coisa que ele achava que devia fazer. Pare de jogar o jogo que tinha esmagado ele.
Ok, mas aí fica a pergunta que todo mundo faria, né? Se não é para procurar emprego, então é para fazer o quê? Ainda mais com as contas chegando, com a esperança indo embora. E a resposta não era buscar algo novo lá fora, era olhar para dentro, para algo antigo, que o próprio Adrian tinha enterrado há anos, debaixo daquela pilha de tenho que ser prático, preciso de segurança. A verdadeira paixão dele, abandonada por medo, a marcenaria. Mas não era só um conselho, não. Era um desafio, uma promessa, um verdadeiro teste de fé. Adrian tinha exatas 72 horas para descobrir se aquela verdade completamente maluca era real. Então, por 3 dias, nada de currículo, nada. Em vez disso, ele foi para a garagem. No primeiro dia, foi só tirar a poeira das ferramentas. E junto com a poeira, parecia que ele tirava o pó de sonhos esquecidos. No segundo, ele sentiu uma coisa que não sentia há décadas. Ele se sentiu vivo de novo. E no terceiro dia, pontualmente às 2h15 da tarde, uma batida na porta. E pronto, a promessa estava cumprida. Uma completa estranha, batendo na porta dele, procurando exatamente pelo talento que ele tinha acabado de desenterrar. Para o Adrian, naquele momento, foi como se a realidade antiga tivesse quebrado e uma nova estivesse se formando bem ali, na sua frente. Aquela visita, claro, virou uma encomenda. E a encomenda trouxe o dinheiro que ele precisava desesperadamente. Mas o mais incrível não foi isso. A verdadeira transformação na vida do Adrian foi muito, muito mais fundo. $8.000. Essa foi a primeira encomenda. Imagina só, mais dinheiro do que ele sonhava em ver por um bom tempo. Era prova física, real, de que aquele salto de fé tinha valido a pena. Mas é aqui que está o pulo do gato, a verdadeira lição. O dinheiro foi a consequência, não o prêmio. O grande milagre foi outro. Quando o Adrian parou de se enxergar como um currículo, um candidato a emprego, ele finalmente se lembrou de quem ele era, de verdade. Um criador. E a história podia muito bem acabar aqui, certo? Mas não. Adrian logo descobriu que o que aconteceu com ele não foi um caso isolado. Ele fazia parte de uma corrente, de algo muito, muito maior. Lá na garagem, junto com as ferramentas, tinha outra coisa, um diário antigo. E folheando aquelas páginas amareladas, ele se deu conta. Ele não era o primeiro. Havia dezenas de outras histórias de mais de um século e todas contavam a mesma coisa, o mesmo encontro, a mesma mensagem. Desde um celeiro lá no Nebraska em 1891 até uma padeira em Atlanta no ano passado. Ele era só mais um elo nessa corrente gigantesca. E aquele diário revelava mais do que histórias. Revelava um padrão, um ciclo. Primeiro, um criador é quebrado pelo sistema. Segundo, um mensageiro aparece com a verdade. Terceiro, o criador abraça de novo o seu dom, a sua arte. E quarto, a liberdade vem com uma missão: encontrar a próxima pessoa que está se afogando e passar a mensagem adiante. Então, toda essa jornada, que começa na cozinha do Adrian e viaja por séculos de encontros secretos, tudo isso nos traz a um ponto final. Uma conclusão que é, na verdade, bem pessoal. No fim das contas, essa história não é sobre acreditar em ETs ou diários secretos. É sobre algo bem mais real. Reconhecer uma verdade. O sistema nos treina para correr atrás, para perseguir, e muitas vezes isso só nos deixa esgotados. A reflexão que fica é: que talento foi deixado de lado? Que paixão foi guardada na gaveta em nome do que é prático? O mundo insiste para que a gente persiga. A pergunta que essa história deixa no ar é: o que a gente vai construir?